pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Neurocast. Meu nome é Tássio Vinícius, acadêmico de medicina pela Universidade Federal do Piauí e ligante da Neuroparque. E eu sou a Laura, também acadêmica de medicina da Universidade Federal do Piauí e ligante da Neuroparque. E hoje contamos aqui com a ilustre presença da doutora Marcília Araújo, médica pela UFP, neurologista pelo Hospital Heliópolis, em São Paulo, e especialista em epilepsias pela Unifesp. É um prazer ter a senhora aqui com a gente, doutora. Seja muito bem-vinda. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que a senhora é especialista, né? Epilepsias. E acho que é muito relevante a gente estar aqui conversando sobre isso hoje, porque, segundo a OMS, em 2019, a gente tinha cerca de 50 milhões de pessoas com epilepsia no mundo. Então, é muito importante conhecer mais sobre esse assunto, né? Então, a gente agradece muito que a senhora aceitou nosso convite. E, para começar, acho que a gente podia começar falando um pouco sobre o que é epilepsia em si e sobre a fisiopatologia dessa doença, né? Então, primeiro eu gostaria de agradecer também o convite, né? Acho que esses programas, eles são muito importantes para a conscientização da população. A gente precisa disso, né? Apesar de ser uma doença muito frequente, é uma doença que ainda tem muito tabu em torno da doença, né? Muitos preconceitos. E a gente precisa dessa divulgação, dessa conscientização, para a gente poder ajudar, principalmente os pacientes que sofrem com isso, né? Para ter uma qualidade de vida melhor dentro de todas as possibilidades deles. Então, a epilepsia, ela é uma doença em que há uma predisposição à recorrência de crises epilépticas, né? E aí, o que são as crises epilépticas, né? As crises epilépticas são manifestações súbitas e paroxísticas, geralmente consegue definir um início e um fim bem definido, em que elas são manifestações decorrentes de uma alteração neuronal anormal que acontece no cérebro. E essa manifestação vai depender da localização em que acontece essa alteração neuronal anormal. Então, existem muitos tipos de crises epilépticas. Tem aquelas alterações neuronais anormais que ocorrem de início bem rápido, amplamente em todo o cérebro, e aí ela se manifesta como a crise epiléptica mais conhecida, que é a crise tônico-clônica generalizada, que é aquela que todo mundo conhece, em que há perda de consciência, com movimentos involuntários. Geralmente começa com uma fase tônica, que o paciente fica com o corpo todo enrijecido, e depois com movimentos clônicos nos braços e nas pernas, e que pode ter liberação esfincteriana, cialorreia, e geralmente dura de 1 a 2 minutos, e no pós-crise, que é o período pós-ictal, que a gente chama, o paciente tem um período de sonolência ou de confusão mental. Então, essa é a crise mais conhecida, mas existem muitos tipos de crise que vão depender da localização dessa alteração neuronal anormal. Então, tem aquelas crises em crianças, que são as crises de ausência, que vai ter essa alteração também generalizada no cérebro, de projeção difusa no cérebro, e também vai ter um comprometimento da consciência, só que de uma forma diferente. A criança tem aquela paradinha comportamental, pode acontecer em pessoas adolescentes, adultos, mas o que a gente vê mais comum é em criança. A crise de ausência, que a criança tem uma paradinha comportamental, ela está aqui conversando, e aí, de repente, ela para, como se nada tivesse acontecido, dá aquela paradinha, dura 10 segundos mais ou menos, e depois ela volta como se nada tivesse acontecido. E tem outras crises, tem crises clônicas, em que há uma alteração só numa área do cérebro responsável pelo movimento do braço, por exemplo, e aí o paciente vai ter uma crise clônica em que há só os movimentos involuntários no braço, e depois para. Então, a manifestação vai depender da localização dessa atividade neuronal anormal. É muito diverso, né? Muito a gente diverso. Só conhece a principal, mas Isso. Diversos tipos de epilepsia. Isso, exatamente. Eu estava até pesquisando ontem, né, sobre isso, e eu vi que, por exemplo, se uma crise epiléptica acontecer no lobo occipital, pode ter, por exemplo, muitos sintomas visuais e que podem até ser confundidos com enxaqueca, né? Exatamente. Então, por isso que acaba que, assim, tem muitas coisas que a gente precisa investigar, né? Então, se a pessoa tem sintomas recorrentes, súbitos, sempre o sintoma é só uma alteração visual que dura 10 segundos e depois não tem dor de cabeça, não tem alguma coisa que você fica desconfiado, que está fugindo do padrão do que você vê habitualmente, por exemplo, de uma enxaqueca, que pode ter alteração visual. Aí tem uma coisa que está fugindo do padrão, está ocorrendo de forma recorrente, súbita, dura pouco tempo, 1 minutinho, e já passou. Você consegue definir o início que começa e o fim, assim, bem definido.
e você vê que aquilo está recorrendo, é importante investigar para ver se o paciente tem algum sintoma sugestivo de uma crise de início no lobo hospital, fazer um exame de imagem, fazer um eletroencefalograma, para ajudar a gente no diagnóstico e no tratamento, né? E a gente tem as crises não só do lobo hospital, mas também dos outros lobos. Dos outros. Temporal, Isso. frontal. Então, acho que a gente podia discutir um pouco sobre as diferenças dessas crises em cada um desses lobos, que são as focais, né? São as crises de início focal, né? Então, o que a gente chama de crise de início focal são as crises em que a alteração neuronal acontece num local específico, né? Então, assim, uma crise do lobo frontal, o paciente pode ter manifestação motora, mas, por exemplo, um paciente que tem uma lesão no lobo frontal, ele pode ter, por exemplo, crises clônicas no membro superior ou no membro inferior, que são só os movimentos voluntários, mas clônicos, que é tipo como se fosse um tremor, assim, né? Só que é uma coisa mais definida, não é aquele tremor rapidinho, né? E aí tem também outras crises do lobo frontal, em que há, por exemplo, paciente, às vezes pode acontecer até durante o sono, ele tem movimentos como, tipo, pedalar nas pernas, ele pode não acordar, durante o sono mesmo, ele tem aqueles movimentos, ele pode falar alguma coisa, com os movimentos involuntários pode ter agitação, também pode acontecer nas crises de início de lobo frontal. Nas crises do lobo temporal, as mais comuns são as crises que a gente chama de focais disperceptivas. As crises focais perceptivas, o paciente tem um comprometimento da consciência, num caso como uma parada comportamental, não é perda da consciência, ele tem uma parada comportamental, e junto com isso ele pode ter automatismos manuais, tipo como se ele estivesse procurando alguma coisa, não é tremor, né? Procurando alguma coisa, e automatismos oromastigatórios, como se o paciente estivesse, por exemplo, mastigando alguma coisa. Tivesse alguma coisa na boca, ele pode ter staring, que a gente fala que é tipo aquele olhão bem arregalado, assim, assustado, que às vezes até o familiar, quando vai contar, fala, não, na hora que a gente vê que ele está com aquela cara assustada, a gente já vê que ele vai ter uma crise. Aí ele tem esse staring, e isso dura geralmente de 2 a 3 minutos. Numa crise dessa, o paciente pode até ter automatismos manuais num braço, numa mão, e na outra ele pode ter uma postura distônica, tipo como se ele estivesse ficando com a mão mais rígida ou mais fechada. E aí, essa postura distônica ajuda a gente também a localizar o lado dessa crise. Então, se o paciente tem uma postura distônica na hora da crise no membro superior esquerdo, provavelmente a crise dele é no lobo temporal direito, né? Contralateral. E ajuda a gente a localizar a crise. E aí ela dura de 2 a 3 minutos, e depois da crise o paciente também tem um período pós-ictal de sonolência ou de confusão mental. E aí tem a do lobo hospital, que é com manifestações visuais, que a gente falou. Então, a manifestação vai depender do que aquele lobo é responsável, né? Então, tem a do lobo parietal, o paciente pode ter sintomas sensitivos. Então, vai depender da função daquele lobo para definir a crise do paciente. Inclusive, essa do lobo hospital, quando eu estava pensando sobre, eu fiquei curiosa, porque às vezes quando a gente está assistindo uma série que tem muitos estímulos visuais, aparece aquela mensagem assim em cima, que isso, tipo, pode ser, tem muitos estímulos visuais, pode desencadear algum tipo de epilepsia. Isso estaria relacionado com o lobo hospital? Está relacionado com o lobo hospital, mas não para essa crise do lobo hospital. O que a gente vê em relação a essas orientações é que tem alguns tipos de epilepsias em que o paciente tem fotossensibilidade, né? Que a crise epiléptica, ela pode ser desencadeada pelo estímulo luminoso repetitivo. E isso não é diretamente relacionado com a crise do lobo hospital, mas com as epilepsias fotossensíveis. Então, o que a gente tem de mais comum relacionado com isso é a epilepsia mioclônica juvenil, que 30% dos pacientes podem ter fotossensibilidade. Então, o estímulo luminoso intermitente, ele pode desencadear uma crise. Não são todos os pacientes com epilepsia mioclônica juvenil que vão ter, mas 30% deles podem ter. Então, a gente consegue ver isso se o paciente tem a fotossensibilidade pelo eletroencefalograma. Às vezes, o paciente já sabe isso antes. A história dele é que ele foi numa boate e lá, quando começou aquele estímulo luminoso intermitente, ele teve uma crise. Mas tem alguns pacientes que tiveram uma crise tônico-clônica generalizada que não identificaram que teve nenhum fator, por exemplo, e no eletroencefalograma a gente tem uma fase de estímulo, que é a fotoestimulação, e aí no estímulo a gente consegue ver as descargas elétricas desencadeadas pelo fotoestímulo.
Essa crise epiléptica fotossensível, ela seria um tipo de epilepsia reflexa? Entra dessa definição, né? Que é causada por estímulos ambientais, né? Isso, Como a senhora disse que ela é muito comum na infância, né? A gente gostaria de saber também quais são as epilepsias que são mais comuns na infância e quais são as que são mais comuns de aparecerem só na vida adulta. Então, assim, na infância, o que a gente tem de mais comum é a epilepsia ausência da infância, né? Que é essa que o paciente tem, as paradinhas comportamentais. Às vezes, assim, toda criança que tem histórico na escola parece que ele está no mundo da lua, assim. Você acha que não está prestando atenção na aula, está prestando atenção, está voando, pensando em outra coisa, ele pode estar tendo crise de ausência, né? E aí o paciente pode ter esses episódios de parada comportamental muito frequentes. Às vezes, quando o paciente não está sendo tratado, ele tem várias crises durante o dia. São rapidinhas, de 10 segundos, e quando passa, o paciente volta como se nada tivesse acontecido. Então, às vezes, não é identificado por isso, porque ele tem a paradinha comportamental e depois ele volta conversando como se nada tivesse acontecido. Mas atrapalha o rendimento escolar, porque ele não está vendo o que está acontecendo na escola, no aprendizado, né? Tem a epilepsia que antigamente a gente chamava de epilepsia benigna da infância, que hoje a gente chama de epilepsia com descargas centrotemporais. A gente não fala mais nesse nome de epilepsia benigna, porque dá a impressão, tipo assim, não tem problema, né? O paciente tem essa epilepsia, não precisa tratar, tal. E aí precisa de atenção também, né? E hoje a gente chama de epilepsia com descargas centrotemporais, em que o paciente pode ter manifestações motoras, às vezes só durante o sono, ele tem manifestação motora só de um lado do corpo. E ela, às vezes, ela é uma epilepsia que a gente fala assim, geralmente são crianças com desenvolvimento normal e que podem ter esse tipo de epilepsia e que, às vezes, a gente faz o eletrocefalograma, o eletro dela é cheio de atividade irritativa, cheia de atividade epileptiforme, e às vezes a criança nem tem tantas crises, que é o que a gente chama de dissociação. Às vezes tem muita descarga no exame, mas não tem muita manifestação clínica. Essas é o que a gente costuma ver mais. Na infância tem aquelas crises que não muito definida, não é muito definido o tipo de epilepsia do paciente, né? Epilepsia com crises tônico-clônicas generalizadas, que a gente não define muito numa síndrome, né? Não consegue encaixar numa síndrome. Tem as encefalopatias epilépticas, que não são o mais comum, mas que o paciente pode ter a epilepsia com atraso do desenvolvimento, que às vezes pode estar relacionado com o início da epilepsia. Então, às vezes o paciente pode começar uma epilepsia e às vezes desenvolver uma encefalopatia epiléptica, que isso acaba gerando um comprometimento cognitivo, atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, mas isso não é que a gente vê de mais comum. E tem aqueles pacientes que já nascem com alguma alteração neurológica, por exemplo, pacientes com paralisia cerebral, que podem ter epilepsias mais graves, que está relacionado mesmo com o fator já estrutural, né, que pode ter epilepsias mais difíceis de tratar, que a gente chama de epilepsias refratárias. No adulto, assim, começando pela fase da adolescência, a gente tem a epilepsia mioclônica juvenil, pode ser começar geralmente dos 13 aos 15 anos, mais ou menos elas começam a se manifestar, e o paciente tem obrigatoriamente mioclonias. A mioclonia, ela é uma crise rapidinha, tipo um susto, né? Tipo um choquinho, assim. Então, às vezes o paciente começa com manifestação da mioclonia e nem procura atendimento médico por isso, porque às vezes as pessoas pensam que isso é uma coisa normal, então, que é tipo um choquinho mesmo, e eu sempre tive isso. Às vezes pega uma xícara de manhã, a mioclonia ocorre principalmente pela manhã, então às vezes vai tomar café, derruba uma xícara, porque tem o sustinho, a mioclonia, e ok. Eu sou desastrada. Exato. E várias vezes eu vou escovar os dentes, na hora que eu escovo os dentes, eu machuco a boca, porque ele tem uma mioclonia na hora que está escovando, mas ok. E aí o paciente só procura ajuda quando ele tem uma crise tônico-clônica generalizada. E aí, então, obrigatoriamente, a gente tem que perguntar, por exemplo, para todos os pacientes que começam a ter crise nessa idade compatível, a gente tem que perguntar se já percebeu, se você tem tipo choquinho, que às vezes acontece mais pela manhã, nos braços ou nas pernas, mas pode acontecer uma hora de já tenho isso faz um tempão, mas eu não sabia que isso era alguma coisa. E aí esses pacientes podem ter também, 30% deles têm crise de ausência também, na epilepsia mioclônica juvenil, que pode ter esses 3 tipos de crise. Tem a epilepsia com crises focais desperceptivas, que antes a gente chamava da epilepsia do lobo temporal,
Nessa epilepsia o paciente apresenta essas crises focais disperceptivas, que é o que eu tinha falado no início, que é aparato comportamental, com automatismos manuais, oromastigatórios, 2, 3 minutos, e depois com o período pós-ictal, e que o paciente pode também ter auras, né? Que são as crises que antes a gente chamava de parciais simples, que hoje a gente já não chama mais, que são as crises focais sem comprometimento da consciência, né? Focais perceptivas, não tem comprometimento da consciência, e que às vezes ele pode ter nessa aura, ele pode ter a sensação, de uma queimação epigástrica, tipo subindo, assim, retroexternal, tipo como se fosse um refluxo, mas essa sensação, tipo, logo antes da crise. Ele pode ter a sensação de déjà vu, que é tipo, já vivi esse momento. Tem vários pacientes que têm, né? Tipo, quando ele começa a sensação, nossa, já vivi isso daqui, ele já sabe que vai ter uma crise, porque ele tá com a consciência mantida, né? E isso é aí o que a gente tem de classificação da epilepsia dessa com crises focais perceptivas, que é tipo essa mais típica de início no lobo temporal, epilepsia mioclônica juvenil. Tem aquelas outras que a gente não consegue classificar também, epilepsia só com crises tônico-clônicas generalizadas ou só com crises focais. Então, a definição e a localização, a investigação para a gente definir se tem alguma causa para aquela crise, se o paciente tem alguma alteração estrutural, um tumor ou uma malformação, que vai definir como uma crise de início focal causada por aquela lesão, assim como os pacientes que têm epilepsias secundárias por algum evento neurológico, né? Um traumatismo crânioencefálico, uma história de AVC, que aí o paciente pode ter epilepsia secundária a essas lesões que eles ficaram como sequela dessas epilepsias. Assim como ocorrem também as crises sintomáticas agudas, que podem acontecer num momento de início de um insulto neurológico. Por exemplo, um paciente que abre um quadro de AVC com uma crise epiléptica, ou um paciente que teve um traumatismo crânioencefálico e na hora do traumatismo ele teve uma crise também. Nossa, eu não sabia. Interessante. E a aura também, eu não sabia que existia epilepsia. Eu já tinha ouvido falar muito em enxaqueca. Sim, aham. Só que acho que os sintomas são diferentes. E esses pacientes que têm aura, eles conseguem definir, assim, tipo, bem certinho. Claro que tudo que é coisa subjetiva, às vezes é difícil de você definir. Então, se o paciente tem só a aura, que ele vai, eu tô só com aquele sintoma, como se tivesse, tipo, só com essa queimação retroexternal. É difícil, às vezes, você chegar e dizer, você tá tendo uma aura relacionado com epilepsia, mas a história clínica é o que vai ajudar, né? Então, geralmente, os pacientes não têm só a aura, ele vai ter a aura e depois ele vai evoluir com essa outra crise, com o comprometimento da consciência. E o próprio paciente sabe, né? Quando ele já tem, eu digo porque eu tenho enxaqueca, eu tenho enxaqueca com aura. Então, sempre que eu tenho os sintomas visuais, sensitivos, eu sei, vou ter crise de enxaqueca, tô tendo, né? Falando em epilepsia em adultos, eu e o Tarso, a gente está estudando parasitologia na universidade, né? E a gente está estudando sobre cisticercose. E aí tem um tipo de cisticercose que é muito comum, que é a neurocisticercose. E aí no livro ele fala que o sintoma mais comum é epilepsia. Na maioria das pessoas que têm neurocisticercose, inclusive ele comenta que em áreas endêmicas é a principal causa de epilepsias tardias, que é a neurocisticercose. Eu queria saber se a senhora vê muito. Muito comum, inclusive pra gente aqui, né? Que tem muito caso de neurocisticercose. E às vezes o paciente não sabe que teve neurocisticercose, porque tem muita neurocisticercose que nem dá nenhuma manifestação pro paciente. Quando a gente vai descobrir, a gente já descobre naquela fase calcificada, que é uma coisa que já está resolvida. Ninguém vai precisar tratar neurocisticercose num paciente que tem só a calcificação, mas quando você faz, então assim, um paciente que começa a ter uma crise, teve uma primeira crise tônico-clônica generalizada, eu vou investigar qual é a causa dessa crise. Que a gente faz a tomografia, é muito comum a gente ver calcificações relacionadas com neurocisticercose, e como fica aquela calcificação, aquela lesãozinha pequenininha numa área cortical, ela gera uma atividade irritativa, uma atividade que pode gerar, né, uma atividade epileptiforme, e o paciente ter crises relacionadas com aquela calcificação. Então, é claro que tem aqueles pacientes que têm a manifestação de crises recorrentes e que a gente vai investigar. A neurocisticercose ainda está na fase de necessidade de tratamento
tratamento, que tem que você vê no exame de imagem, o vermezinho, né, o Scolix bem direitinho, e aí que precisa de tratamento com albendazol, tal, que tratamento mesmo da neurocisticercose. Mas o que a gente acha de comum não é essa neurocisticercose que ainda precisa de tratamento. O que a gente acha de comum é já na fase calcificada, gerando as crises, mas que a gente só vê assim, ó, provavelmente ele teve neurocisticercose, mas nem chegou a ter diagnóstico prévio ou que precisou de tratamento prévio. Interessante. Eu queria saber como é que a gente pode diferenciar uma crise de ausência de uma síncope, por exemplo. Assim, a síncope, assim, o que a gente precisa mais diferenciar da síncope é mais da crise tônico-clônica generalizada, né? Assim, porque a síncope, o que acontece na síncope? Para a gente diferenciar isso é muito chega no consultório, né? Principalmente um paciente com epilepsia, um paciente que teve perda de consciência e que eu quero saber se ele teve uma síncope ou se ele teve uma crise epiléptica. Então, na síncope, geralmente, os pacientes no início podem ter sintomas premonitórios, então ele pode ter taquicardia, pode ter sudorese fria, palidez cutânea mucosa, palpitação. Às vezes pode ter um fator desencadeante que os pacientes até já conhecem, mas isso quando é uma coisa já de recorrência, né? Toda vez que eu estou num lugar que eu vou colher sangue, por exemplo, no caso da síncope vasovagal, eu desmaio, né? Teve uma síncope relacionada com um estímulo. Mas geralmente ele tem essas alterações que eu falei no início, ele perde a consciência, e aí quando ele perde a consciência no mais comum, ele fica com aquele corpo tipo mais uma hipotonia no corpo, né, o corpo tipo mais relaxado, e quando volta, o paciente volta sem alterações pós-ictais. Então ele acorda tudo bem, OK, ele conhece onde ele está, ele sabe quem estava com ele sabe conversar normal, orientado, sem sonolência, sem confusão, pós-ictal. A crise tônico-clônica generalizada, o que a gente mais diferencia é que ele não tem esses sintomas de taquicardia, palpitação, sudorese, palidez cutânea mucosa antes da crise. O paciente geralmente tem esses movimentos tônico-clônicos, né, esses movimentos involuntários. Vai assim, não, ele ficou todo duro, a pessoa que conta na história, ele ficou todo duro e depois ele começou a se tremer. E aí você já pensa mais nos movimentos tônico-clônicos. E depois da crise, o que mais ajuda a gente a diferenciar uma síncope de uma tônico-clônica generalizada é que depois da crise o paciente tem alterações pós-ictais, que vai ser a sonolência ou a confusão mental. Então, isso é o que mais ajuda a gente a diferenciar a síncope da tônico-clônica generalizada. Quando eu falo que é diferente da ausência, é que a ausência é aquela paradinha comportamental rapidinha, que vai de 10 segundos, 15 segundos em criança, em adolescente, adulto jovem, às vezes ela é um pouco mais demorada, vai até uns 45 segundos, mas não fica como se o paciente perdesse a consciência. Ele fica com aquela paradinha comportamental, tipo como se estivesse fora do ar, né? E aí depois ele volta como se nada tivesse acontecido. Então, o principal para diferenciar mesmo é da crise tônico-clônica generalizada. Entendi. Eu também queria saber, tipo assim, porque eu vi que tem uma classificação em simples e complexa. Eu queria saber, tipo, se essa classificação é só em focal ou se é em generalizada também. Hoje a gente não usa mais, a gente evita, né, essa classificação a ILAI, que é a International League Against Epilepsy, que é que faz muda muito essas classificações, mas da última atualização, a orientação faz a gente não usar mais esse nome simples e complexa, justamente por aquela coisa que eu falei da epilepsia benigna da infância. Quando você fala simples e complexa, a impressão que dá para as pessoas é falar assim, isso aqui é uma coisa simples, não precisa de preocupação, não precisa de tratamento, não precisa de nada, né? Complexa, nossa, o caso dele é grave, porque ele tem uma crise complexa. Então, e por isso foi orientado não utilizar mais essa nomenclatura, mas o que ela queria dizer e o que é que a gente usa hoje, né? Simples, o que ela queria dizer era quando não tinha o comprometimento da consciência, e complexa quando tinha o comprometimento da consciência. Então, hoje a gente usa a palavra perceptiva, quando mantém a consciência, e desperceptiva, quando tem o comprometimento da consciência. Isso acontece tanto na focal quanto na generalizada. Tanto na focal, Só que aí, quando a gente vai falar já dessa nomenclatura, a gente usa isso mais com a focal, né? Focal, desperceptiva, porque quando você fala em generalizada, você já está pensando, generalizada tem o comprometimento da consciência. Então, você não precisa falar, apesar de você poder usar essa classificação, você não a gente já fica na impressão que é do mais geral da crise tônico generalizada. Mas existem crises generalizadas que não têm o comprometimento da consciência.
Que crises são essas? Por exemplo, a mioclonia, ela pode ser uma crise que a gente considera como uma crise generalizada, mas que não tem o comprometimento da consciência, que é esse sustinho, né? Então, pode ter também. Então, essa nomenclatura ela pode ser usada para qualquer uma dessas, né? Mas de forma simples a isso, desperceptiva, quando tem o comprometimento da consciência. Legal. E é interessante como a epilepsia, mesmo sendo uma condição assim tão peculiar, né, diferente, ainda dá para confundir com algumas coisas. Sim. E pesquisando sobre, eu vi também que existem crises que são simuladas, que não são verdadeiras. Uhum. E aí, nossa, não imaginei que poderia existir isso, né? E por que isso acontece? Como é que a gente diferencia? Isso é comum, principalmente nos pacientes que já têm epilepsia mesmo. Assim, essas crises que são o que a gente chama crises de origem não epiléptica, né? Que é até uma siglinha que a gente fala CENEP. Essas crises, elas acontecem principalmente nos pacientes que já tiveram crise epiléptica, mas ela pode acontecer também em outros pacientes, e isso está relacionado principalmente com transtorno psiquiátrico, né? Então, acontece muito em pacientes que estão com um transtorno psiquiátrico que não está compensado, né? Transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, e é o que a gente vê muito, por exemplo, recebe muito em pronto atendimento, por exemplo, e que o paciente... Aí você vai utilizar formas para você ver do que foge daquilo, do que é uma definição certinha do que a gente conhece de crise epiléptica. Então, por exemplo, às vezes chega um paciente no pronto atendimento, ele está sem responder nada e todo duro já tem uns 10 minutos, 15 minutos, e aí você chega lá, o paciente às vezes está tentando fechar o olho, mas você faz algum estímulo doloroso, ele meio que abre o olho. Então, a crise epiléptica, ela não dura assim. Se o paciente não estiver no estado de mal epiléptico, no geral, ela não vai durar, ela vai durar 2 minutos, 3 minutos, né? Assim, 1 minuto. Então, ela não vai durar um período de 10 minutos, ele está sem responder nada, todo duro, e a gente pega nele, às vezes ele puxa o braço. Tipo assim, o paciente que está numa crise epiléptica, ele não tem consciência nenhum de nenhum estímulo. Então, você não pode fazer um estímulo doloroso ou puxar alguma coisa e o paciente responder, né? Então, isso ajuda muito. Às vezes, tem paciente que nem chega no pronto atendimento. A família que chega contando, não, ele estava em casa e ele ficou, ele desmaiou, ficou todo duro, se batendo. Falei assim, como foi que ele ficou depois da crise? Não, quando ele acordou como se nada tivesse acontecido. Então, aí a gente já pensa que não teve alteração pós-ictal, então provavelmente não era uma crise epiléptica. Aí vai muito pela história de como manifestou aquilo, né? Então, às vezes eu já peguei, por exemplo, paciente no pronto atendimento que chegou lá e estava desse jeito, estava responsivo, ele não responde por nada, e ele está todo duro, como se ele estivesse tendo uma crise epiléptica. Mas ele já está aí há 15 minutos desse jeito. Aí eu cheguei, fiz um estímulo doloroso, ele puxou a perna. Aí você já usa para diferenciar. Mas se for uma coisa que o médico não viu na hora, aí a gente precisa da história clínica mesmo da família para ajudar a gente a diferenciar. Então, para poder a gente definir, né? Ver se a pessoa tem algum transtorno. Se tem algum transtorno associado, se tem alguma coisa que foge para a gente da característica de uma crise epiléptica, né? E alguns casos são difíceis de diferenciar, né? Assim, porque, como eu estava falando, é o mais comum em pacientes que já tiveram crise. Então, eles sabem como acontece a crise, entendeu? E às vezes ele não consegue muito controlar isso, não é uma coisa que ele quer fazer, né? Então, às vezes, tem muitas manifestações que são muito parecidas. Então, em muitos casos como esses, a gente precisa de auxílio para o diagnóstico. E a gente pode fazer, por exemplo, um vídeo eletroencefalograma, que é um exame em que o paciente faz o eletroencefalograma, em que ele está sendo filmado, ele fica todo com os eletrodos, mas ele está sendo filmado. E aí, se ele tiver a manifestação, aí a gente vai acompanhando no eletro. E se ele tiver aquela manifestação da crise, ele está tendo crises recorrentes. Aí você coloca o paciente lá, monitorizado, e aí ele tem a crise, e aí no eletro, ele está sendo filmado. Eu estou vendo que ele está tendo a crise, mas no eletro não tem manifestação. Aí a gente dá o diagnóstico como uma crise de origem não epiléptica. Isso. Eu também, eu acho interessante o negócio que você falou da mioclônica, né? Da epilepsia mioclônica. Aí eu fiquei curioso em,
quando é que a gente, se a gente, por exemplo, vê uma pessoa que, tipo, tá aqui de boa, aí do nada ela, tipo, tem surtos, e, tipo, com uma certa frequência, sabe? Tipo, quando que essa pessoa vai ter que procurar um neurologista, assim? Se o paciente está tendo esses episódios com frequência, ele tem que procurar um neurologista, porque assim, tem que diferenciar. Tem outras coisas, por exemplo, tem paciente que tem isso, mas é tique, assim, né? Tem ou então ele às vezes tem tique, né? Que é aquela coisa que ele tem, assim, os movimentos, mas não é aquela coisa do sustinho, tipo, típico da mioclonia. A mioclonia é coisa de milissegundos mesmo, é um sustinho mesmo, assim. E aí precisa, assim, a gente precisa de um eletroencefalograma para ver se o paciente tiver isso com frequência, provavelmente no eletroencefalograma vai ter alguma alteração. Apesar do eletroencefalograma ser um exame muito comum de dar normal, porque ele vê a atividade elétrica do cérebro na hora do exame, né? Se naquele momento não acontecer nenhuma alteração, o exame vem normal. Então, tem muitos pacientes que falam, já fiz esse exame várias vezes e toda vez ele dá normal, né? Mas a gente precisa, porque aí, assim, ele pode até dar normal várias vezes, mas se ele der alterado, ele ajuda muito a gente no diagnóstico. Entendi. Eu queria saber se existem fatores, assim, de risco para desenvolvimento de epilepsia, de crises epilépticas, e se tem fatores de proteção, assim, digamos assim. Então, assim, o que a gente tem, assim, de mais definido são as crises que são conhecidas como crises convulsivas febris, né? Assim, criança que tem crise convulsiva febril, que geralmente ela começa, aí pelo 1 ano, 2 anos e vai geralmente até os 7 anos, a gente não diz que a criança tem epilepsia, ela tem crises relacionadas com um fator desencadeante que é a febre. Mas essas crianças que tiveram crises convulsivas febris na infância, na fase de adolescência, adulto, elas têm um maior risco de ter epilepsia com crises focais disperceptivas, que é o que a gente chamava de epilepsia do lobo temporal. Então, nunca ficou definido por nenhum estudo se é porque é um fator de risco para a epilepsia, ter crise convulsiva febril, de desenvolver a epilepsia, não foi definido se é um fator de risco ou é porque a criança já nasceu mesmo com predisposição a ter epilepsia, em que ela se manifestou como uma crise convulsiva febril na infância e que não era mesmo de diagnóstico de epilepsia, mas que na fase mesmo de adolescência, adulto jovem, ela já ia manifestar a epilepsia. Mas a gente não sabe se é um fator de risco, mas a gente sabe que tem associação, né? Mas não tem fatores de risco, assim, obviamente, assim, para definir, para gerar a epilepsia, mas tem fatores de risco para crises epilépticas. Então, o paciente que tem epilepsia, a gente sabe que ele não pode fazer uso de álcool, porque o álcool predispõe, ele diminui o limiar de crise e o paciente pode ter crise, mesmo que ele esteja usando um tratamento adequado, mesmo que a epilepsia dele esteja bem controlada, o álcool diminui o limiar e o paciente pode ter crise, então ele é um fator desencadeante para a crise. A privação de sono é um fator desencadeante para a crise epiléptica também. Então, passou a noite inteira acordado, no outro dia não dormiu, e aí pode desencadear uma crise. E fatores protetores assim, específicos assim, para dizer assim, se fizer isso, não vai ter epilepsia, não tem. Assim, não tem. A gente estava até conversando, antes de começar o podcast, né? Sobre qual é a diferença, tipo assim, como é que eu sei que a pessoa está tendo só uma crise epiléptica e quando é que eu posso falar, não, essa pessoa tem epilepsia? Como é que está, tipo... Essa definição, né? Assim, para a gente definir que o paciente tem epilepsia, a gente vai, por definição, o que é a epilepsia? É a predisposição à recorrência de crises epilépticas. Então, para a gente dizer que ele tem epilepsia, a gente usa o paciente que teve pelo menos 2 crises epilépticas com um intervalo maior de 24 horas entre as 2 crises, né? Pelo menos 24 horas entre as 2 crises. A gente já diz que o paciente tem, porque assim, quando o paciente, os estudos mostram que um paciente que teve uma primeira crise epiléptica, ele tem uma chance de recorrência de crise de mais ou menos uns 30%, de ter uma segunda crise. Um paciente que já teve pelo menos 2 crises epilépticas, a chance dele de recorrência da crise é de mais ou menos 60% a 70%, 66% a 70%. Então, o risco já é muito alto. Então, nesses pacientes, a gente já define que ele tem epilepsia, porque a gente já viu que ele já teve mais de 2 crises, o risco dele de recorrência é de mais ou menos 66% a 70%, então ele tem um risco de recorrência alto, a gente já chama de epilepsia.
ou a gente chama de epilepsia um paciente que teve uma primeira crise epiléptica e que a gente viu que ele tem uma alta chance de recorrência de crise, mesmo ele tendo tido só uma crise. E quando é que a gente define que ele tem uma alta probabilidade de recorrência se ele só teve uma crise? Pelos exames. Então, se o paciente teve uma primeira crise, aí eu faço na investigação dele um exame de imagem e um eletroencefalograma. E aí, no exame de imagem, eu vi que ele tem uma malformação no cérebro cortical, que isso facilita a atividade epileptiforme. Então, a gente vê que grande probabilidade do paciente ter recorrência dessa crise. Então, a gente já disse que ele tem epilepsia, porque ele teve uma crise só, mas ele tem grande probabilidade de recorrência porque ele tem uma lesão estrutural que pode gerar as crises epilépticas. Ou um paciente que fez um eletrocefalograma e o eletrocefalograma dele tem descargas epileptiformes. Então, as descargas mostram que o paciente tem uma probabilidade de recorrência de crise. Então, aí a gente também já define como epilepsia. Então, resumindo, é um paciente que teve pelo menos duas crises no intervalo maior, duas crises não provocadas, né? Se você não definiu um fator naquele momento. Então, que é isso, por exemplo, é um paciente que você não define, não é um paciente, por exemplo, que teve um traumatismo crânioencefálico e que teve uma crise, porque isso é uma crise provocada, foi provocada por aquilo. Não é um paciente que teve, por exemplo, uma hiponatremia, porque o sódio baixo predispõe à crise. Então, são pelo menos duas crises não provocadas com um intervalo maior que 24 horas, ou um paciente que teve uma crise com uma alteração nos exames, ou exame de imagem, ou eletrocefalograma, que mostra para a gente que o paciente tem uma alta probabilidade de recorrência de crise. Nossa, é complicado, né? Imagina a pessoa ter duas crises em intervalo de 24 horas. E você já, né, já dá o diagnóstico, então, por isso que precisa de uma história clínica bem definida. E geralmente, assim, a investigação, para você conversar com o paciente, definir, você tem o diagnóstico, mas a gente pode tratar, vai começar uma medicação e você pode controlar as crises e ter uma vida normal como outras pessoas, com pequenas restrições que a gente dá em relação a não poder usar álcool ou não poder fazer atividades de água, como natação, essas coisas, justamente porque a gente tem o receio do paciente ter uma crise na água e ter algum afogamento, né? E atividades de altura, pela mesma coisa, do paciente ter uma crise no local de altura, cair e ter algum trauma importante. Ou, às vezes, um paciente que já dirige dentro do primeiro ano em que ele teve crise, a gente não orienta a dirigir porque não está estabilizado, a gente não sabe se vai ficar bem controlado e pode ter risco de acidentes graves, né? Tanto para o paciente como para outras pessoas, mas, no geral, a gente diz que são pequenas restrições, né? Eu até fiquei imaginando, eu acho que tem crise atônica também, né? Tem. É uma que você, meio que desaba, né? Você tem a perda da contração muscular, né? Assim, é isso. Aí você vê que desaba. Aí eu fiquei imaginando, se uma pessoa dessa tá dirigindo, né? Muito grave, também, né? Muito grave. Então, assim, a gente tem que dar essa orientação para o paciente, né? Claro que se o paciente nunca teve uma crise e, de repente, ele teve uma crise dirigindo, não era uma coisa que a gente ia conseguir evitar. Mas para o paciente que já teve, a gente não pode esquecer de dar essa orientação para o paciente, porque realmente são muitos, assim, eu tenho pacientes, por exemplo, que já tiveram crise dirigindo e que tiveram fratura de 2 clavículas, que tiveram que operar, um paciente que teve traumatismo crânioencefálico, né? Então, assim, são coisas que precisam mesmo de orientação do paciente. E, assim, eu fico pensando, para a senhora que lida muito com isso, né? Não sei se se acostuma, mas para a gente que é até agora, até então, leigo, né? Ver uma crise epiléptica é uma coisa super assustadora, você fica muito nervoso, não sabe como lidar. E eu já presenciei 2 crises epilépticas, uma foi até na universidade, tá? Estava lá, mas não, foi algo assim, durante uma aula, não era nada no hospital, nada do tipo, foi muito desesperador. E outra no salão, quando eu estava lá fazendo as unhas, e uma das funcionárias estava trabalhando e teve uma crise epiléptica e todo mundo fica desesperado, ninguém sabe o que fazer, né?
Então, acho que é importante a gente comentar também sobre como uma pessoa leiga, o que você deve fazer em uma situação dessa. Porque todo mundo quer ajudar, mas ninguém sabe como. Né? Então, a orientação mesmo é proteger o paciente, né? Então, como que a gente vai proteger? Se o paciente estiver num local que você pode deitar o paciente, você vai tentar deitar o paciente de lado, né? Porque isso abre a via aérea e o paciente consegue respirar melhor. Porém, a principal orientação que a gente tem que dar para todo mundo que é leigo, em hipótese alguma, coloque a mão na boca para puxar a língua ou abrir a boca, porque isso pode ser muito traumático, né, para a pessoa que está tentando ajudar, porque o paciente faz uma contratura muito, muito intensa, né, na boca, e aquilo pode, às vezes, teve familiar que já teve amputação de dedo, nessa tentativa de puxar a língua, e o paciente consegue respirar, não precisa mesmo. Então, se você conseguir, você vai tentar colocar o paciente de lado, deitado, porque isso já ajuda ele a não cair, não se machucar, e de lado, porque abre a via aérea para ele respirar melhor e proteger para ele não se machucar. Então, às vezes, você não tem como colocar o paciente deitado de lado. Ele está numa cadeira, você não vai segurar para ele não ter movimentos involuntários, mas você vai tentar proteger para ele não cair na cadeira, bater da cabeça, fraturar um braço, né? Então, assim, a tentativa é de proteger o paciente. E embora seja uma coisa que, às vezes, para quem é leigo e está vivendo naquele momento, parece que é uma coisa que durou 1 hora, né? Assim, a crise epiléptica é uma coisa muito rápida, no geral, né? Esse paciente no estágio não epiléptico, ela é muito rápida. Então, ela dura 1 minuto, 2 minutos, né? Parece que durou uma eternidade na hora, para quem não conhece, mas ela é muito rápida. Então, naquele momento, é proteger o paciente. E aí, por isso que esses programas, eles são importantes para a conscientização da população, porque realmente as pessoas não sabem lidar com isso, né? Inclusive, eu já vi muita gente falando que, tipo, quando a pessoa está tendo crise epiléptica, tem que colocar um pano na boca para não morder a língua. Nada disso, né? Assim, não fazer nada na boca. É tentar deixar, se você puder, você vai deixar o paciente de lado, deitadinho no chão, para ele conseguir respirar melhor. E é o local que vai proteger mais de qualquer trauma. Mas, fora isso, é esperar a crise passar, que no geral ela vai ser muito rápida. E depois da crise, o paciente tem o período pós-hospital. Às vezes tem aquele povo que fala assim, não deixa ele dormir. Não pode isso, né? Porque ele vai ter uma sonolência depois, né? Então, o esperado é mesmo que ele fique sonolento, pode deixar dormir. E aí, se você estiver num local, por exemplo, num salão que você não conhece, aí, o histórico da pessoa, você não sabe se aquela pessoa já tinha epilepsia antes, você não conhece o histórico, você tem que chamar o SAMU para poder levar o paciente para o hospital, porque uma primeira crise, ela pode ser a manifestação de várias coisas, de um AVC, então, você não sabe o que está causando a crise do paciente, né? Então, se você não sabe o histórico, você tem que levar o paciente para o hospital para investigação, ver se acontecer alguma coisa, o paciente depois vai passar desse período pós-hospital e vai ficar no normal, ou se vai precisar de algum outro tratamento. Então, a gente orienta levar para o hospital um paciente que teve uma primeira crise. Se você não sabe o histórico do paciente, você leva, você não sabe se ele já tinha um diagnóstico antes, ou se ele teve uma primeira crise, ou se o paciente teve recorrência de crises sem uma recuperação da consciência entre as crises. Então, a gente espera que o paciente tenha um período pós-hospital geralmente de uns 30 minutos. Então, às vezes, o paciente tem uma crise, nem recuperou a consciência, teve outra crise, e aí o paciente pode entrar no estado de mal epiléptico. Então, tem que ir para o hospital para tratamento. Então, é nessas situações. Mas essa conscientização, eu sempre falo que é importante em todo lugar, né? Assim, eu tenho um paciente que estuda numa escola dessas, que são das mais famosas, assim, aqui em Teresina, que você pensa assim, por ser uma escola muito boa, com toda a estrutura boa para aluno, você pensa assim, com certeza as pessoas vão saber lidar. E não sabem. Então, o filho dela tem crises focais desperceptivas, né? Então, ele é aquele paciente que tem aquela crise que eu falei, da paradinha comportamental, dura 2, 3 minutos, e depois da crise ele tem um período de confusão mental, que geralmente a dele dura uns 10 minutos de confusão mental, e ele volta como se nada tivesse acontecido. E a epilepsia dele é uma epilepsia refratária, né? Epilepsia refratária são aquelas epilepsias em que o paciente usa pelo menos 2 tipos de medicação adequadas e em doses adequadas e não tem controle das crises epilépticas.
E aí, esses pacientes, eles vão ter dificuldade de controlar as crises, a gente troca várias medicações, e a gente sempre vai na tentativa de diminuir o máximo possível a frequência de crise dele, mas às vezes essas crises ainda recorrem, a frequência vai depender muito de cada paciente. E aí, ele tem crise na escola, porque a epilepsia dele é uma epilepsia refratária, e aí ele é adolescente, ele tem 13 anos de idade, e toda vez que ele tem uma crise focal desperceptiva, a escola liga correndo e diz para a mãe pegar ele na escola, que ele não vai mais ficar lá naquele dia, né? A escola prefere que não fique naquele dia. Então, isso gera um transtorno de ansiedade no paciente. Então, assim, agora ele já está tendo que começar um tratamento de um transtorno de ansiedade, porque ele já fica desesperado em pensar, se eu tiver crise, todo mundo vai ver que eu não posso ficar na escola, eu quero assistir aula, eu não posso assistir aula, porque depois dos 30 minutos ele está no normal dele, entendeu? Ele é uma criança super dedicada, estudiosa, criança não, adolescente, né? Dedicado, estudioso, e ele quer assistir aula, ele não quer perder, mas a escola não quer que ele fique lá, porque ele teve uma crise. Porque não entende. Entendeu? Então a escola não entende isso. E eu já mandei relatório, assim, pode deixar ele na escola, assim, deixa, quando ele tiver a crise dele, protege ele, para não acontecer nada, assim, para ele não... Às vezes tem pacientes que têm uma crise, em que depois da crise ele pode sair andando, assim, então você vai proteger, você não vai deixar o paciente sozinho, mas assim, dá um auxílio para ele naquele momento e deixa ele ter uma vida normal, né? Porque a gente tem que colaborar para isso. O paciente tem que ter uma vida normal dentro de algumas restrições, mas a gente quer que ele tenha uma vida normal. Então, isso gera o transtorno de ansiedade no paciente. Ele tem medo, ele tem vergonha. Os amigos já sabem que no dia que ele tiver, ele não vai poder ficar na escola, né? Então, essa conscientização é importante mesmo. Ainda mais na cidade, né? Muito complicado. Muito complicado. Já tem esse problema e as pessoas ainda não sabem lidar, dificulta a Isso. situação. Muito complicado. Eu acho que também muitos pais podem ficar pensando, por exemplo, meu filho veio ver uma pessoa tendo uma crise epiléptica, eles podem, tipo, ficar com medo do filho ficar traumatizado, alguma coisa do tipo também, né? Uhum. Então... Isso. Então, por isso que a conscientização é importante para todo mundo. Não só para quem tem, para a família de quem tem crise, não só para a escola, mas para os outros também, né? As outras pessoas saberem lidar com isso, que é uma coisa que pode acontecer em qualquer lugar, né? Então, é muito comum. Até mesmo no hospital, né? Tipo, eu tava uma vez tomando soro, né? Na veia. E aí, a pessoa que tava na minha frente começou a ter uma crise epiléptica, né? Aí eu fiquei, tipo, depois eu fiquei pensando, e se ela tivesse com a agulha na veia já, sabe? Uhum. Como é que seria? Como é que iria proceder numa situação como essa? Assim, no geral a gente não vai tirar, né? Assim, às vezes o paciente, numa manifestação dessa, nem tem comprometimento, assim, porque tava, assim, às vezes, por exemplo, o paciente em estado de mal epiléptico, que ele já tá no hospital, ele já tá com acesso venoso, e ele tem uma crise e nem perde, assim, o acesso, então, assim, às vezes a gente não tem como evitar, né, a situação, mas dá para levar. Aí, no hospital, assim, como é que vocês lidam com a situação de uma crise mais prolongada, uma crise mais demorada? Assim, a crise mais demorada, que é o que a gente fala, quando a gente define que o paciente está em estado de mal epiléptico, quando uma crise dura mais do que 5 minutos, né? Então, ela pode ser o que a gente pensa, o que a gente vê do estado de mal epiléptico convulsivo, que é aquele que você está vendo, a manifestação mesmo da crise, que está durando mais de 5 minutos, que antigamente era definido como mais de 30 minutos, mas hoje a gente já define com mais de 5 minutos, porque a gente já sabe que pode ter sequelas, comprometimentos neurológicos do paciente depois de uma crise demorada. E tem aquele estado de mal epiléptico não convulsivo, que é aquele que não tem nenhuma manifestação motora, mas o paciente teve uma crise ou depois da crise ele ficou com rebaixamento do nível de consciência, que você não consegue identificar qual a causa do rebaixamento do nível de consciência, faz um exame de imagem e não encontrou nada, por exemplo, e aí você precisa fazer um eletroencefalograma para diagnóstico, porque não tem as manifestações, às vezes pode ter até algumas manifestações mais discretas, como, por exemplo, mexendo um pouco a boca,
alguma coisa assim, tipo, repetitiva, mas às vezes o paciente tem só o rebaixamento do nível de consciência depois, e a gente precisa do eletroencefalograma para o diagnóstico desse estado de mal epiléptico. E aí tem toda uma sequência de medicações que a gente vai fazer, né? Assim, no geral, assim, um paciente que chega em crise no hospital, a primeira medicação que a gente vai fazer é um benzodiazepínico, mas se o paciente já chegou sem crise, a gente não precisa mais fazer. Se ele chegou com história de recorrência de crise, aí ele já teve uma crise, aí agora já teve outra, nem recuperou a consciência, você vai fazer o que a gente chama de idantalização, você vai fazer a fenitoína, e aí a gente vai seguindo a sequência de acordo se a gente consegue reverter ou não, né? Vai fazendo a sequência das medicações. Então, existe uma coisa já mais pré-estabelecida, né? Sim. Mas eu ia até perguntar, agora que a gente já entrou nessa parte mais clínica, né? Quais são as medicações, os medicamentos mais utilizados nessa situação de epilepsia, que são as crises epilépticas, que a senhora já falou? Existe tratamento cirúrgico recomendado? Assim, em relação ao tratamento do paciente que chega em crise, né, que você pergunta. O paciente chega em crise, o que a gente faz na hora da crise é o benzodiazepínico, que é o que a gente tem aqui, é o diazepam, que a gente usa mesmo. E aí a gente faz o idantal venoso, né, que é a fenitoína, que a gente calcula uma dose pelo peso e faz uma dose de 15 a 30 miligramas por quilo. E aí, se o paciente teve recorrência de crise ou ele não recuperou a consciência, está achando que o paciente está em estado de mal epiléptico, depois você vai seguir o protocolo para fenobarbital. E se não controlou, a gente vai sedar o paciente já com sedativos para poder tentar mesmo tirar o paciente do estado de mal epiléptico. E aí a gente vai seguir o protocolo, tipo, vai seguir dormonide, depois a gente pode fazer anestésicos gerais, a gente vai seguindo para ver até conseguir tirar o paciente do estado de mal. Nos pacientes que têm epilepsia, que a gente vai fazer o tratamento mesmo ambulatorial, de paciente que está com crise e você vai introduzir a medicação. Existem muitos tipos de medicações antiepilépticas e a gente vai definir a medicação pelo tipo de crise que o paciente tem. Então, a história clínica é muito importante para a gente definir que medicação que a gente vai... A história clínica e os exames, né? Para a gente definir que tipo de medicação que a gente vai usar, porque a gente sabe que tem medicações que são melhores para cada tipo de crise. Então, por exemplo, um paciente que você vê que teve uma crise focal, que tem crises focais desperceptivas, aí a gente vai usar mais as medicações que já são mais para a crise de início focal, como os bloqueadores dos canais de sódio, fenitoína, carbamazepina, lacosamida, são medicações para crises mais orientadas para crises de início focal. Um paciente, por exemplo, que você dá o diagnóstico de epilepsia mioclônica juvenil, você vai, a medicação padrão dele, que a gente usa mais, é o ácido valproico. Um paciente que só tem crise de ausência, a gente usa a etossuximida. Então, a definição da medicação vai depender do tipo de crise que o paciente tem para a gente definir qual a medicação que é melhor. E apesar da gente ter essa definição de essa medicação é melhor para a crise focal, essa medicação é melhor para a crise generalizada, tem aqueles pacientes que têm dificuldade de controlar as crises, e que é a epilepsia refratária, e nesses pacientes a gente está autorizado a tentar tudo. Então, a gente faz uma associação, porque o tratamento mesmo, a orientação inicial é de monoterapia, né? Assim, a gente começar uma medicação e tentar ir ajustando a dose até onde o paciente tolerar, né, em relação aos efeitos adversos, até onde ele tolerar, para ver se consegue controlar as crises, mas se você precisar, você vai associando, né? Se você já trocou, não deu certo, você pode tentar a associação de medicações, e aí a gente já, nesses casos que já usou outras medicações, você acaba associando outras medicações que não eram a de primeira escolha para aquele tipo de crise. E existe a indicação do tratamento cirúrgico para alguns pacientes, né? Então, que pacientes são esses? O tratamento cirúrgico é indicado para os pacientes que têm epilepsia refratária, né? Que são aqueles pacientes que eu falei que já usaram pelo menos 2 tipos de medicação adequada para o tipo de crise dele, em doses adequadas e que não teve controle das crises, e que você fez um exame de imagem e o exame de imagem mostrou que o paciente tem uma alteração que justifique aquelas crises. Então, por exemplo, um paciente que tem crises focais desperceptivas, que já usou pelo menos 2 tipos de medicação, não teve o controle das crises e fez um exame de imagem, e o exame de imagem mostrou que ele tem uma esclerose do hipocampo.
e aí do hipocampo esquerdo. Aí ele vai para a investigação com um vídeo eletroencefalograma, né? Assim, a investigação assim, bem orientada a isso. Ele vai para um vídeo eletroencefalograma e aí ele tira as medicações para o paciente ter crise mesmo na hora que ele está lá sendo investigado. E aí ele tem uma crise. Aí a crise mostra que as descargas, a atividade irritativa começa na região temporal esquerda, que é compatível com a esclerose do hipocampo à esquerda. Aí esses pacientes têm indicação de tratamento cirúrgico para retirar aquele hipocampo, que é o que está gerando a epilepsia dele de difícil controle, para tentar controlar as crises. E a cirurgia, ela não é na tentativa de vou fazer para curar a epilepsia, é na tentativa de controle das crises. Então, geralmente, os pacientes que fazem cirurgia, eles continuam tomando medicação depois, só que aqueles pacientes que tiveram uma cirurgia bem indicada, bem estudada, bem definido, uma cirurgia bem indicada, eles podem ter uma resposta muito boa e eles, usando a medicação, começam a ter controle das crises. Nossa, é muito agressivo, né? Tirar o hipocampo, realmente. Às vezes o paciente fica com queixa de comprometimento da memória, né? Então, às vezes, assim, mas esses pacientes, por exemplo, com a esclerose do hipocampo, geralmente eles já têm queixas cognitivas já até antes, né? De tirar, porque assim, já é um hipocampo que não está funcionando adequadamente. É o jeito, realmente. Mas é bem agressivo, né? Então, a definição vai para isso, né? Assim, a epilepsia refratária, que você vê que tem uma causa, e aquela causa, você fazendo o tratamento cirúrgico, pode ajudar o paciente a ter controle das crises. O único tratamento, assim, para essas epilepsias refratárias seria o tratamento cirúrgico ou tem outra forma de tentar controlar? Tem outras... A gente queria saber também, tipo, se dá para usar canabidiol, por exemplo. O canabidiol tem muito estudo, assim, né? Atualmente, assim, com canabidiol, e assim, em andamento, né? E ele já foi aprovado pelo FDA, pela Anvisa, assim, já tem a indicação do tratamento para epilepsia, mas o que a gente vê atualmente é que, mesmo já tendo esses estudos, mesmo já tendo sido aprovado, ainda há necessidade de mais estudos para ele, né? Então, ele já foi aprovado, a gente usa, mas a gente não usa ele como uma primeira escolha de tratamento. A gente usa como primeira escolha as outras medicações que já são mais bem estudadas, mais definidas, com um benefício mais definido para esse tipo de epilepsia. E os melhores estudos, assim, de canabidiol, claro que tem muitos estudos, mas os melhores, assim, que mostraram maior benefício para os pacientes são os pacientes com epilepsia mioclônica grave, que é uma encefalopatia epiléptica em crianças, né, geralmente, e os pacientes têm muitas crises todo dia, várias crises diárias, e esses pacientes tiveram uma redução de pelo menos 50% das crises em uso do canabidiol, né, para esse tipo de epilepsia. Usando as medicações, não é uma medicação de associação, né, não é para usar ela sozinha, é usando as outras medicações que o paciente já estava usando e que talvez tenha ajudado no controle das crises dele, embora não tenha controlado totalmente, e aí associa o canabidiol para tentar o controle dessas crises. Então, os estudos mais promissores foram com esses pacientes. Porém, a gente extrapola esse uso para os outros tipos de epilepsia, mas a gente não usa como primeira opção. Então, geralmente, a gente vai usar as outras medicações que a gente já tem mais estudo, e aí, se o paciente não teve controle das crises, com crises frequentes, mesmo usando várias medicações que a gente tentou, que tem mais estudo, não teve controle, a gente tenta associar o canabidiol. Então, isso é importante também a gente falar sobre isso, porque existe muita mídia em torno do canabidiol, né? Então, as pessoas botam na internet, na TV, ele tinha 50 crises no dia, começou a usar o canabidiol e agora ele não tem mais nenhuma. Então, as pessoas que têm epilepsia, elas ficam naquela agora, todo mundo vai querer usar o canabidiol. A pessoa já chega no consultório. Isso, então assim, eu tenho um paciente com epilepsia totalmente controlada com uma primeira droga,
né? Assim, a gente só precisou ajustar umas 2 vezes, vamos supor, a dose da medicação e não tem efeito adverso com a medicação, não tem crise e que chega, doutora, eu queria saber por que eu não uso logo o canabidiol, né? Então, assim, um paciente totalmente controlado, com uma droga bem segura, uma primeira droga, nunca tentou outras coisas, não tem necessidade, né? Então, é importante falar sobre isso, porque tem muita mídia e as pessoas pensam muito que, assim, usou o canabidiol, vai controlar tudo, né? Vai curar e acabou-se. E aí, por causa dessa mídia, tem muita gente produzindo também, né? Esses óleos que não são de canabidiol, né? Eles fazem do extrato da maconha, né? Assim, a cannabis, ela tem mais de 400 substâncias, né? Nem lembro se é 400, muitas substâncias, e tem muitas substâncias alucinógenas. Então, esse pessoal que produz, eles não tem como separar, né? O canabidiol, ele não é alucinógeno, mas quando a gente orienta a usar o canabidiol, mas o pessoal usa como ele é ainda de fabricação. Às vezes tem paciente que tem que importar, tem alguns lugares já que começaram a vender aqui e até tem alguns laboratórios que estão com a fase de estudo aí para a produção do canabidiol para começar a produzir aqui, vender aqui, que eles já foram tem até laboratório que já foi autorizado a vender na farmácia, já tem vendendo na farmácia, mas que eles ainda estão em fase 3 ou entraram na fase 4 agora de estudo. E aí esse é canabidiol mesmo, que não tem efeito alucinógeno, né? Mas esses outros que o pessoal produz aí clandestinamente, você não tem como saber que substância que tem. Pois é isso, né? Muito obrigado, doutora. Foi muito esclarecedor. Imagina, eu que fico grata, né, pelo convite e estou à disposição sempre que vocês precisarem e Muito tiverem obrigado. interesse. Então, é isso, pessoal. Aguardamos vocês nos próximos episódios do nosso Neurocast.